Olá, minhas vidas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui é Papo de Amiga, mãe, comadre, esposa, avó. Olha, hoje eu quero conversar com vocês um assunto que, inclusive, dos meus vídeos é o que tem mais visualização, né? Porque, com certeza, para quem é mãe, é um assunto muito importante, né? Porque quando nós falamos de filho, é algo que a gente para ouvir, para às vezes a gente dar um palpite, para a gente aprender com outra mãe, né? Porque ser mãe, gente, nós não, quando nós temos filhos, não vem uma placa de informação, um certificadozinho de informação, como vai ser o seu filho. Não. Com o tempo, a gente vai conhecendo cada um, né? Nós possamos ter 1, 2, 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos, cada um vai ter a sua essência, cada um vai ter o seu jeito. Por que que muitas das vezes a gente fala, meu Deus, por que fulano não é igual ao ciclano, né? Às vezes nós temos essas comparações, por que Ana não é igual ao Pedro? Porque cada um tem a sua essência, cada um tem, acho que, sua missão na nossa terra, né? Nessa terra. Então não adianta, às vezes, a gente querer que um seja, talvez, uma inteligência igual ao do outro, talvez um comportamento igual ao do outro. Cada filho é diferente um do outro, né? Assim como os dedos de nossas mãos, cada um é diferente do outro, né? Então, o que eu quero falar isso com vocês? Vocês sabem que eu tenho 3 filhas, né? Uma que vai completar 28, outra 19 e outra agora no ano que vem, 18 anos. Então já não tenho mais bebês. Tenho 3 filhas, cada uma tem uma personalidade diferente, né? Cada uma é diferente. E quero compartilhar aqui com vocês, eu fui mãe muito jovem, né? Tive a minha primeira filha aos 16 anos, fui mãe. Essa idade, querendo ou não, gente, talvez eu não soube realmente como ser mãe. Porque conforme o nosso amadurecimento, né? E digo por mim, a mãe que eu fui para as minhas 2 filhas, com certeza eu não fui para a minha primeira filha, né? A gente não pode tampar os nossos erros com a peneira. O que é certo é certo. Com certeza, a paciência que eu tive e tenho com as minhas 2 filhas, né? Talvez eu não tenha tido com a minha primeira, né? A vida é assim. Eu me cobro, como diz, lamento por isso? Não. Eu acho que tudo acontece como tem que acontecer. A gente vai amadurecendo, nós temos só que corrigir os nossos erros. A gente não pode continuar errando, não é isso? O que eu quero dizer com isso? Eu passei por maus momentos, né? Com a minha filha mais velha, na época da adolescência. Foi uma filha que me deu muita dor de cabeça. Foi a minha ovelhinha negra, foi, né? Quando eu me separei do pai dela, o pai dela pegou a minha filha, viajou para o Rio Grande do Sul. Na época eu morava aqui no estado do Goiás, no qual continuo até hoje. Como ele tinha familiares no Rio Grande do Sul, foi embora com a minha filha para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul ele foi para o estado do Pará. E o pai dela, eu acho que a Rede Globo, eu acho que podia ter pegado ele como ator, porque, gente, e eu recorri pela guarda da minha filha, tinha a guarda da minha filha, eu fui 2 vezes ao estado do Pará. A primeira vez que eu fui, né, com mandato, que eu tinha, como que eu vou dizer pra vocês? O juiz me deu a guarda, né, era pra eu pegar minha filha, só que nisso, ele fugiu, né, na época que eu fui. Aí fiquei lá pedindo ajuda, coisa da gente. Eu só sei que eu me lembro que eu fui ao conselho tutelar da cidade. Você sabe o que o conselheiro me disse? Nem me conhecia. Ele disse: a gente colhe o que nós plantamos. Por quê? Porque o pai dela foi primeiro e chorou, fez aquele teatro que na época quem viesse me ver mandava me prender, porque eu era a vilã.
entende? E nisso, minha filha criança foi crescendo com aquele pensamento que ele era o super pai, né? Depois, eu já falei aqui para vocês que eu era casada com um militar. Novamente, o juiz deu uma nova autorização que era para buscarmos essa menina no estado do Pará. O meu ex-marido foi com esse mandato. Quem disse? Esse homem sumia. Um belo dia, ele veio, né, até aqui em Goiânia. Uma sobrinha dele disse: tia, o meu tio tá aqui em tal setor com a Jéssica, né, minha filha, e eu vou pegar ela, dizendo que vou para o clube com ela e vou até a senhora. E nisso, gente, trouxe a minha filha até a mim e eu fui apresentar ela no juiz, acho que é da infância e da juventude, acho que é esse o nome que se diz. Fui lá com a advogada, apresentei, a minha filha ficou aos meus cuidados. O que que acontece? Isso, ela já estava com 8 aninhos, né? Ela ficou com o pai dela nessa correria, aquela coisa toda. O pai dela, caminhoneiro, ficava com essa menina na casa de um, na casa do outro. Não é que ele não ama a minha filha, ao contrário, ele é apaixonado nessa menina. Só que na época, ele usava a filha para poder me atingir, entende? Tanto é que hoje nós dois se suporta, a gente conversa, eu sou muito grata pelo pai que ele é, né? Mas na época a gente sabe que foi mais para poder me prejudicar, que era a nossa filha única, tanto minha quanto dele, e assim aconteceu. Pegando a minha filha, e nisso, na mente dela, ele era um super pai, eu a mãe que a abandonei. Por mais que eu explicasse, por mais que eu tivesse ali com os papéis em mão, explicando, olha, seu pai fez isso, fez aquilo, ela já tinha um pensamento formado em relação a ele, né, em relação a mim. E assim vai passando-se os anos, essa coisa toda. Cresceu uma adolescente rebelde, né? Aos 13 anos começou já a me dar uma dor de cabeça, aquela coisa toda, envolvendo com umas amizades. E eu trabalhando, não tinha como estar vigiando o tempo todo, né? E aí foi, gente, só sei que nessa brincadeira toda acabou se envolvendo no mundo das drogas, se envolvendo com muita coisa errada, me deu muita crise de choro, essa que é a verdade. Mas em momento algum eu deixei de amar, né? Em momento algum eu deixei de acreditar que minha filha tinha salvação, né? Tinha salvação. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque acredito eu, que muitas mães estão passando por isso, né? Algumas talvez já passaram, e quem não passou, espero que nunca aconteça. Mas, é igual eu tô dizendo, nenhum filho é igual. Mas eu sempre acreditei. E outra coisa muito importante, nesses momentos, você é sempre colocada como você não soube educar, você foi uma má mãe, tudo que foi de adjetivo, tudo de colocação ruim, principalmente a sua família vai te jogar você no paredão, né? Vai te jogar você no paredão. Aí o que acontece? Vai-se os anos, minha filha saiu de casa também muito jovem, envolvida com coisa errada, vai. Me lembro que um belo dia, na minha casa, estava vendo um churrasquinho, minha filha estava lá, e chegou uns parentes, aí uma parente pegou uma bolsa e colocou em cima da geladeira. Quando a minha filha saiu do quarto que apareceu, me lembro que uma olhou para a outra e de imediato pegou essa bolsa, tipo assim, né? Guarda que fulano tá na área, provavelmente vai me roubar. Essa sensação, essa situação, gente, é algo que nunca apagou da minha mente. E eu sei, posso falar para vocês, minha filha teve todos os defeitos do mundo, todos. Mas a minha filha não é ladra. Minha filha nunca mexeu em nada do outro. Não. Isso aí eu posso falar para vocês sem medo de errar. Não. Da mesma maneira que mesmo eu dei uma taca na minha filha aos 15 anos, que hoje eu falo para ela, se ela quisesse, ela tinha me agredido. Que já era mulher igual eu, tipo, né? Eu bati na minha filha dentro do banheiro, bater mesmo assim, minha filha, de não levantar a mão para mim. A minha filha, ela tem essa qualidade.
Vocês entendem? Enquanto muitos filhos, principalmente quando tá drogado, coisa do tipo, tem essa reação de agressividade. Então, é isso aí que eu sempre vi o lado bom da minha filha. Sempre vi o lado bom. Porque mesmo com todos os momentos ruins, minha filha sempre me respeitou como mãe. Ela poderia ter me agredido, tem força para poder. Não, gente, minha filha nunca levantou a mão para mim. E eu sempre agradeci a Deus por isso. E quem que eu quero contar isso para vocês? Todos aqueles que me apontaram, todos aqueles que me jogaram no paredão, hoje, gente, infelizmente, estão passando por situações talvez até piores com os filhos do que eu passei. Uma coisa que vocês precisam aprender: não critique o filho de ninguém, a não ser que você nunca tenha filhos, porque filhos é uma caixinha de surpresa. Filhos a gente não escolhe, Deus nos dá. Deus nos dá os nossos filhos, né? Por algum motivo da vida, eles vêm para nós. E eu sempre digo para minhas 3 filhas: em 1000 vidas eu quero ser mãe delas novamente. Eu sou muito grata a Deus pelas filhas que eu tenho. Sou muito grata. Não vejo minha vida sem as minhas filhas. Vocês compreendem? Mas para esse vídeo não ficar tão longo, o que eu quero resumir com isso? Hoje minha filha, né, se mexe com algum tipo de droga, coisa do tipo, é muito discreto. Minha filha hoje trabalha num emprego muito bom e abençoado. Minha filha já era para estar já formada. O que que acontece? Por deslize, por falta de atenção da faculdade no qual ela fez, já era para ela ter feito a colocação de grau, já há uns 2 anos. Aí eles vieram falar para ela que o certificado do ensino médio não era reconhecido pelo MEC. Aí minha filha deixou aquela coisa toda, ficou chateada, quis entrar com uma ação contra a faculdade, aquela coisa toda. Mas abafou o caso. É aquilo que às vezes a gente fala. É o tipo, as pessoas falam não para nós e a gente fica quieto. Vocês entendem? Esse ano ela lá no serviço deu um estralo. Vou ligar de novo na faculdade, agora vou bruta. Minha filha ligou, falou: olha, se vocês não resolver a minha situação, eu vou aí, vou conversar com o diretor-geral, aquela coisa toda. A moça que a atendeu com boa vontade falou: não, faz o seguinte, vou passar novamente seus dados por uma fortuna lá no MEC. Se ela falar que o seu certificado de ensino médio é reconhecido, vai sair sim a sua colocação de grau. O que que acontece? Sim, o certificado do ensino médio dela é reconhecido pelo MEC. Foi uma falha da faculdade. Só que, infelizmente, as falas, as mensagens trocadas com a minha filha há 2 anos atrás, minha filha já não tem mais essas mensagens porque perdeu o celular, aquela coisa toda, e os advogados precisam dessas falas deles negando, compreende? E nessa época, minha filha ainda chegou a fazer estágio, aquela coisa toda. De certa forma, a faculdade atrapalhou ela nesse decorrer desses 2 anos. Penso eu também que nada acontece por acaso. A minha filha, nesse momento, está numa fase mais madura, mais abençoada, com pensamentos mais positivos, né? E agora, em abril, que vai sair uma nova turma, a formação, colocação de grau, a minha filha vai estar entre eles, né? E minha filha, nessa coisa toda, tá fazendo outros cursos, né? Dentro da empresa, a empresa tá abrindo essas portas para ela. Gente, mas assim, eu como mãe, isso, gente, eu só tô fazendo assim um grande resumo, porque se eu for contar aqui para vocês as minhas situações, a gente fica aqui 2 dias conversando. Mas para Deus, nada é impossível, né? E a gente, eu como mãe, sempre acreditei na minha filha, sempre acredito no potencial das minhas filhas, né? E eu sou muito grata a Deus. Então, assim, e eu espero e vou filmar aqui pra vocês, agora em abril, quando a minha filha pegar, se formar, aquela coisa toda, colocação de graus, eu quero estar filmando aqui pra vocês, porque pra mim, como mãe, é uma grande vitória, é uma felicidade, assim, que não cabe no peito. E é muito orgulho, gente, saber, assim, que quando a gente acha que tá tudo perdido,
Não, não está perdido. Para Deus nada é impossível e para nós como mãe, nada está perdido. Porque eu sempre digo, nós mãe, você pai, a gente tem um poder de abençoar e o poder de maldiçoar os nossos filhos, né? Então acredite sempre que nossos filhos pode sim nos orgulhar. Em vez de você xingar, de você amaldiçoar, jogar pedra, ora, ora. Quantas vezes 3 horas da manhã, gente, eu coloco os pastores aqui no YouTube mesmo, tem orações pelos filhos, coisa e tal, eu coloco em favor dos meus filhos. Eu coloco. Vocês acreditam que eu faço isso? Eu, durante 6 meses, as minhas folgas, quando eu trabalhava no mercado, era nas terças. Por quê? Porque eu tinha muita fé na igreja, que era dia de sessão do descarrego. Gente, eu não quero falar aqui sobre religião, eu quero falar sobre fé. Não importa qual a crença, tanto é que hoje eu já não frequento mais igreja evangélica, eu tenho uma nova visão, mas eu sou muito abençoada. Não importa qual seja a sua religião, mas só acredite, tenha fé que as coisas acontecem. E eu, durante 6 meses, eu ficava ali em favor da minha filha. Nunca, 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 mentalmente e espiritualmente, eu a abandonei, sabe? Mas às vezes eu a deixei quebrar a cara, tipo, cair, levantar, para poder aprender, entende? Mas em vez das vezes a gente bater de frente, xingar, amaldiçoar, jogar pedra, gente, ora pelo seu filho, ora pela sua filha. Porque é igual eu tô falando, e não adianta a gente querer falar, mas por que você não é igual fulano, igual é... Não, não tem essa coisa. Cada um de nós temos a nossa essência, temos a nossa história, que eu tenho que passar, você não vai poder passar por mim. O que o seu filho tem que passar, ninguém vai poder passar por ele. Compreende? E tem situações que você não tem como chegar no seu filho. Então, nada melhor do que o seu pensamento positivo. Começa a visualizar seu filho bem, começa a pedir proteção mentalmente. Sabe? Gente, tenha fé, acredita que o milagre acontece. E é igual eu digo, todos aqueles que um dia me humilhou as minhas filhas, hoje estão assistindo a vitória na nossa vida. Então, eu precisava compartilhar com vocês. Não vou aprofundar esse vídeo, porque senão vai ficar muito comprido. E sabemos que na nossa correria a gente não tem tempo, né? Mas digo, você que é mãe, e talvez esteja passando por coisa parecida, talvez coisas piores. Em vez de você xingar, de amaldiçoar, comece a visualizar seu filho bem, a sua filha bem, porque a gente vence. E Deus não deixa nós passarmos por situações que a gente não possa vencer, tá bom? Então, gente, começa a agradecer a Deus pelos seus filhos. Se Deus nos escolheu para ser mãe, né? Então, bora ser mãe, bora ser pai. Você não precisa, talvez, dependendo da sua situação, talvez seja mais drástica, você se aproximar. Não, mas aproxima mentalmente, já falei várias vezes. Nós mãe, nós pai, tem o poder de abençoar, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E agora em abril, quando a minha filha se formar, gente, eu quero filmar aqui pra vocês verem que filha linda, maravilhosa que eu tenho. Tá? E eu sou uma mãe muito abençoada, sou muito grata a Deus pelas minhas filhas. Um beijo aqui da Eva.